Eclesiastes 3, 1-8. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Tempo de procurar algo e tempo de desistir de sua busca. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de consertar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. O ser humano veio, ao longo de sua história, se afastando do natural e dando mais importância ao artificial. Isto é, às suas invenções e aos objetos materiais que facilitam a sua vida. E nesse afastamento foi perdendo a sua ligação com a natureza. As comunidades antigas precisavam estar atentas aos avisos da natureza, pois dependiam dela para sobreviver. No cuidado com os animais que criavam, nas plantações que cultivavam. Eles tinham que estar atentos às mudanças e a todos os sinais para poderem obter os melhores resultados nos seus negócios. Então, havia uma ligação natural de onde recebiam as orientações e avisos para viverem melhor e não sofrerem tanto. Eles observavam as mudanças das fases da lua. Observavam o sol, as marés, as estrelas, os planetas, os sinais emitidos pelos animais e a vegetação. Mas, pouco a pouco, com as novas invenções e descobertas, foram perdendo esse vínculo com a natureza. E acharam que não precisavam mais dela. E o artificial passou a ser mais valorizado que o natural. O artificial é rápido e o natural é lento. E eles não queriam esperar, como até hoje é assim. Fale para alguém. Espere, não é a hora, espere o tempo certo. E veja se alguém tem paciência para aguardar. Todos querem as coisas de imediato. Só que não percebiam que aquilo que vem do natural, que é feito naturalmente, tem uma longa duração. E o que é feito artificialmente não dura muito. E em tudo existe o fator natural. A natureza forma um ser, que vai ser preparado por 9 meses. Dentro da barriga de sua mãe até atingir o ponto certo. A hora certa para nascer. Depois que nasce vai passando por muitas etapas de desenvolvimento. Até começar a falar, a engatinhar, e depois andar. E leva alguns anos até terminar a primeira infância. Passar pela adolescência, chegar à idade adulta, pela maturidade. E continuar o ciclo da vida, onde depois de um certo tempo chega ao seu final. Todos com hora certa para nascer e a hora certa para morrer, tudo sendo comandado pela natureza. E o ser humano ainda acha que se governa. Que é ele que se impõe sobre a natureza. E não percebem que o natural vence sempre. E que não existe nada mais poderoso do que a natureza. E se afastando do natural, o ser humano só conseguiu trazer para a sua vida mais sofrimento e mais infelicidade. O exemplo disso são os medicamentos sintéticos, fabricados pelas indústrias farmacêuticas. São muito bons por um lado, mas todos têm os seus efeitos colaterais. Ajudam de um lado e prejudicam de outro. Já os remédios fornecidos pela natureza, os fitoterápicos, não têm efeito colateral. Mas, são mais lentos, precisa ter um tratamento contínuo. E as pessoas não têm paciência. Mas, há muito que o ser humano não segue mais. Ou não percebe mais que a natureza fala com ele. E não entende os avisos e alertas e as mudanças feitas pela natureza. E por isso não percebeu a mudança ocorrida com o término da fase do pensamento e o
Início da fase do desenvolvimento do raciocínio. Porque a natureza não para. E na hora certa houve a mudança de fase. Para o aperfeiçoamento do ser humano. Porque o pensamento atingiu o seu limite. E para continuar a sua evolução, o ser humano precisa desenvolver o seu raciocínio. Para recuperar a sua ligação ao seu natural. Deixando de ser animal racional, ligado apenas nos 5 sentidos da matéria. E desenvolvendo a capacidade de raciocinar, isto é, se tornando um aparelho racional. Com a ligação na energia racional de sua verdadeira origem. A energia pura, limpa e perfeita. Porque quem adota o natural é aquele que só quer o bem. Porque o natural não traz prejuízo para ninguém. Porque é superior a todos, porque a natureza é superior a tudo e a todos. Leia e releia o livro Universo em Desencanto, de cultura racional e desenvolva o seu raciocínio. E ative a sua ligação com o seu mundo de origem.